Alô. Opa, Olá, senhores. Boa tarde. tem que tirar aqui o... Meu nome é Patrick Tracanelli e a gente vai discutir agora, ao longo desses próximos 18 minutos, sobre um problema e como a gente planejou solucioná-lo de uma forma um tanto quanto inédita e bastante divertida de fazê-lo. Vamos tratar com vocês sobre o framework da Associação Brasileira das Empresas Públicas de TIC, que aborda a segurança da informação orientada ao compliance de direito digital. Bom, esse trabalho, ele é um trabalho que ele teve como principal motivação uma discussão interna que aconteceu quando um dos associados da ABEP foi solicitado a ele, judicialmente, que apresentasse alguns logs de uma aplicação, de um sistema, tá ok? Que era de desenvolvimento feito por esse próprio associado e hospedado na infraestrutura do associado, tá ok? Aconteceu que, a partir desse momento, independente de culpa, a gente passou a ter a necessidade de uma abordagem sobre a obrigação, tá ok? De se avaliar que tipo de informação eu retinha, se eu tinha os logs de forma que estava sendo solicitado judicialmente, e se caso eu não tivesse, se eu deveria ter obrigação de tê-lo, né? Quando foi apresentado o que se tinha em posse, que se tinha em mãos, logs de web server, e o parecer foi que não era suficiente, precisava de alguns detalhes a respeito de que quando um determinado usuário entrou e saiu do sistema, e esse nível de profundidade não tinha sido previsto pelo desenvolvimento, tá ok? E aí chegou ao ponto, mas eu, associado, que estava hospedando aquele sistema, eu tinha essa obrigação ou não, tá ok? Quando foi avaliado, a motivação inicial foi com base no novo, né, naquele momento bem mais novo do que hoje, Marco Civil da Internet, e observou-se que sim, de acordo com o Marco Civil, existia a obrigação de retenção de logs em um formato propriamente especificado e que, mediante solicitação judicial, ele deveria ser apresentado, né? O que não foi possível, e aí, como eu disse, independente de culpa, passou-se a discutir obrigações de fato, tá? Com base nisso, começamos uma discussão, na verdade, os associados, sobre o que eu deveria realmente compreender, o que eu deveria realmente entender das novas obrigações, quando eu falo do compliance, do direito digital, e como tentar responder a essas obrigações sob o ponto de vista técnico, tá ok? Ou seja, nós começamos a colocar numa mesma discussão, numa mesma sala, basicamente dois perfis consideravelmente diferentes de pessoas. De um lado, o corpo jurídico fazendo avaliações de obrigações e riscos de compliance jurídico, tá ok? E de outro lado, pessoas técnicas tentando buscar solução técnica para cada uma dessas necessidades, tá? E no meio, o gestor, né? O gestor tendo que compreender, entender as responsabilidades, o risco de não cumpri-lo, tá ok? E fazer as entregas daquelas obrigações, portanto, tá ok? Bom, a partir desse momento, criamos o projeto, e esse projeto ele teve como principal objetivo, desculpem, a elaboração de um conjunto grande e expressivo de documentos que passaria a respaldar essas duas visões distintas, tá? Esses objetivos eles foram elencados basicamente nos entregáveis. Por um lado, os pareceres jurídicos e as avaliações de risco jurídico, propriamente dito, tá ok? O principal conteúdo abordado, o guia de segurança da informação, tá? E depois mapas de risco e termômetro de risco que serviriam para determinar com que prioridade cada item deveria ser tratado, tá? Junto um SOA, que é um documento de um formato próprio para quem é auditor, principalmente auditor de sistemas de informação, auditor de segurança da informação, pessoal CISA, BSA-LA, um formato próprio de um documento de auditoria e declaração de aplicabilidade de controles, tá? Bom,
E a abrangência sobre qual esse framework deveria tratar passaria a ser, então, 4 leis específicas, tá ok? E o decreto-lei que regulamenta o Marco Civil da Internet, tá? As leis abordadas são essas aqui mencionadas. A gente está falando do Marco Civil, a gente está falando da Lei de Crimes Cibernéticos, vulgo Lei Carolina Dickmann, a gente está falando do próprio decreto-lei que regulamenta o Marco Civil, tá? A lei de acesso à informação, tá? Dentre essas, a mais datada, né? A de 2011 aí, tá ok? Aqui cabe uma observação de uma comparação sobre como alguns países começam a regulamentar e colocar, de fato, obrigações, deveres, sobre como a gente faz acesso e como utiliza a internet. A gente tem uma ênfase bastante grande na abordagem brasileira. A gente vai ver que a maior parte das obrigações elas são essencialmente do ramo do direito civil, tá ok? Salvo a Lei Carolina Dickmann, que prevê aí algum tipo de... que é do direito penal e prevê alguma coisa além de multa especificamente, né, podendo ter penas de fato, tá ok? Bom, começamos a elaborar e agora aqui vou apresentar aos senhores o que é esse framework, tá? Lembrando que esse framework ele vai estar disponível, ele está nesse momento sendo testado, sendo realmente validado, referendado, porque ele está sendo rodado, digamos assim, em alguns órgãos públicos associados à BEP, tá ok? E tão logo eles tenham sido comprovado, homologado e feita a revisão final, ele vai estar disponível para todos os demais órgãos públicos, inclusive os não associados, aí dentro do timing próprio da associação, tá ok? Bom, como vocês podem imaginar, a ABEP ela tem associados de níveis diversos, né? São as grandes PRODs aí, as grandes empresas de processamento de dados, são empresas com fins lucrativos, algumas sem fins lucrativos. A gente tem autarquias, a gente tem entidades de TIC, a gente tem algumas até que fazem apoio ao terceiro setor, e aí vem o grande problema, como é que eu vou conseguir olhar necessidade de direito digital e obrigações de compliance de forma genérica para organizações das quais a gente não consegue prever quem sou eu como uma organização associada e, portanto, quais obrigações eu tenho, tá? Exatamente por isso, o primeiro artefato que passou a ser trabalhado foi o artefato onde passamos a categorizar especificamente 9 categorias de perfis de atividades que podem ser exercidos por uma entidade, por uma organização, que, na verdade, eles passaram a apresentar dessas 9 categorias 11 perfis, tá? Então, nós passamos a ter a seguinte tabela. Então, por exemplo, eu tenho ali, ó, perfil 0, retém dados cadastrais da população. Depois, eu retenho dados cadastrais da população e compartilho esses dados com outros órgãos de governo, tá ok? Depois a gente tem algumas responsabilidades. Por exemplo, eu faço o provimento de acesso à internet através de dispositivos já conectados. Por exemplo, quiosques, tá ok? Computadores numa sala de aula, dispositivos já conectados. Ou eu faço provimento de acesso à internet através de dispositivos não conectados, ou seja, através de portais, praças digitais, hotspots públicos, etc. Aí nós temos outros perfis um pouco mais técnicos. Eu sou tomador de serviço de internet TIC, mas eu também sou provedor, eu faço transporte de dados. Muitas vezes eu tenho um sistema autônomo de internet, eu sou um AS. Se eu sou um AS, eu tenho mais obrigações perante o Marco Civil, retenções de log com obrigações diferentes. Portanto, quem eu sou? Então, todo o trabalho, ele começa avaliando essa tabelinha aqui, e do lado direito eu começo a observar se a entidade associada faz aquilo ali, ou seja, exerce aquela determinada conduta, então se aplica aquele determinado perfil. Então eu passo a entender, eu sou perfil 0, perfil 3, perfil 4, perfil 5, de acordo com as atividades que eu exerço, e é assim que eu me distingo, tá ok, das demais. É assim que eu apelo para a singularidade daquela organização frente a todas as possibilidades, tá ok? A partir desse momento, o que acontece? Avaliando essas 4 leis e o decreto-lei, a gente concluiu que existem aproximadamente
270 riscos eminentes oriundos desses 5 conjuntos de artefatos jurídicos, tá ok? Cerca de 270 riscos. Desses 270, todos eles estão divididos conforme a gente consegue observar aqui, tá? E aqui a gente começa um dos grandes desafios que a gente teve que fazer algumas alterações e inovar um pouco na forma de apresentar isso daqui. Isso aqui é um relatório de Risk Assessment Sheet, ou seja, uma folha de avaliação de risco padrão OSSTMM, é um padrão de risco de mercado, tá ok? Só que o OSSTMM não prevê, por exemplo, o risco jurídico, não prevê a referência e a conduta jurídica indicada para um determinado risco, porque ele é essencialmente técnico, tá? Então começamos a fazer essas mudanças. Então eu começo a seguinte, olha, eu avalio aquele risco dentro dos 270, esse risco se aplica a mim? Olha, eu não sei. Como é que eu determino? Lá embaixo eu tenho categorias de conduta de risco aplicáveis. Então eu vou avaliar. Eu sou P3, P5 e P8. Deixa eu ver, se arrisca a mim, se aplica a mim, olha lá, P3. Não é, aquele risco não é para mim. Ah, mas P5 é para mim e P8 também. Opa, então aquele risco é um risco aplicável a mim, porque no trabalho anterior eu avaliei quais são os perfis, tá ok? Se aquele risco se aplica a mim, eu vou olhar ele em mais detalhes, tá? Eu vou olhar qual é o embasamento jurídico daquele risco. E aí nós temos lá a conduta jurídica sugerida, né? Ok? Manter registro de logs e acesso de aplicação, etc. Tá ok? Baseado, por exemplo, no artigo 15 do Marco Civil, ok? Eu vou entender o plano de ação, o que eu tenho que fazer, qual é a minha correção, eu vou entender se eu tenho mitigação, eu vou entender ainda se eu tenho algum agravante. Aí nós vamos ver que nesse caso aqui eu tenho agravantes se a organização de TIC ela exerce aquela atividade e ainda com fins lucrativos, eu tenho agravantes complementares e responsabilidades jurídicas complementares. Bom, e aí, como é que eu vou fazer? Eu tenho um mapa de risco e termômetro de risco. Desses 270, nós começamos a observar aqui, tentar buscar um 80-20, um Pareto, observando que basicamente os 12 primeiros riscos, eles são os riscos mais expressivos, são os que mais se destacam, tá? E desses 12, 11, eles basicamente estão presentes em qualquer combinação dos perfis de risco que a gente consiga ter feito na primeira fase desse trabalho, tá? Ou seja, 11 dessas 12 atividades, invariavelmente, todos terão que exercer, tá ok? Então eu olho o termômetro e vou ver quais desses riscos se aplicam a mim. Quanto maior o risco, maior a priorização daquele evento, tá ok? Ser tratado, tá? Um outro artefato gerado pelo framework passou a ser a cartilha de segurança da informação. Essa é uma cartilha que ela passou a gerar subsídio para a educação e cultura de segurança da informação dentro das entidades, tá? O que é importante se observar dessa cartilha? Essa cartilha, tal qual o framework, não é one size fits all. Ou seja, de acordo com quem eu sou e quais os meus perfis, eu vou olhar o quê? Eu vou derivar a minha cartilha e vou gerar uma cartilha própria para a minha organização, tá? Então não é genérico, não é uma cartilha que eu se aplica a todo mundo, porque ali vai ter dica que não se aplica a mim, tá? Então, basicamente, nós temos 146 dicas, 120 testes, tá ok? Dos quais eu vou avaliar quais se aplicam a mim. Por exemplo, sobre o uso de internet e correio eletrônico, o que pode ser acessado ou enviado. Tá ali, ó. Quais daquelas opções são adequadas para a educação dentro da minha organização, dentro do meu setor. Eu vou avaliar aquelas dicas de segurança da informação. Se aplicam todas à minha organização? Olha, depende de qual perfil você se encaixou anteriormente, tá? Então eu vou pegar essas 146 dicas, esses 20 testes, vou ver quais se aplicam a mim e vou derivá-los, tá ok? E aqui a gente tem um dos elementos mais interessantes, mais legais para serem trabalhados. Ele é o próprio SOA, tá? Ele é aquele documento de auditoria que eu mencionei, o Statement of Applicability, a declaração de aplicabilidade, tá ok? E basicamente a gente consegue fazer um termômetro rápido ali, ó,
olhando, olha lá, entidade de TIC que realiza a exploração comercial da internet. Existe o contrato de provimento de acesso à internet? Cheque. 2. Existe, mas é parcial, não atende os requisitos. Os termos de SLA são definidos e acordados? 3. Filtros de entrada, se aplicáveis, são explicitamente mencionados. Por que filtros de entrada, se aplicáveis, né? A famosa regra da neutralidade do Marco Civil, tá ok? Por que que isso é interessante a gente observar? O gestor, quando passa esse SOA e ele tira o zoom, ele olha o big picture, ele vai ver ali, ó, eu tenho 170 controles. Desses 170 controles, quantos estão verdinho, quantos estão amarelo, quantos estão vermelho, ele vai conseguir ver o tamanho do problema, ou às vezes que eu não tenho um problema tão grande assim, e ele vai conseguir priorizar as atividades e ao longo do ciclo ele vai observar como aplicar e como cobrar a evolução desses controles, tá? Para concluir, basicamente a gente está falando o quê? Estamos falando de uma metodologia para uso desse framework baseada em 10 passos, tá ok? Que são cíclicos e devem ser reproduzido pelo menos em 2 ciclos, deve rodar esse círculo 2 vezes, tá? Basicamente, no primeiro passo, eu olho toda a matriz de responsabilidade, eu olho o guia. No segundo passo, eu determino os perfis para entender quem eu sou. No terceiro passo, eu priorizo as atividades, tá ok? No quarto passo, eu entendo quais são as mitigações e as ações que têm que ser executadas. No quinto passo, eu executo o SOA, ok? No sexto passo, a cada 30 dias eu executo o SOA de novo para eu ver como está avançando, evoluindo aquelas atividades que estão pendentes, tá ok? Depois, eu uso o guia de segurança da informação e a cartilha para derivar os meus produtos internos, tá? E o passo final, eu faço o quê? Eu faço tudo de novo, só que agora olhando os 20 riscos prioritários e não mais os 10. Tá ok? Então essa foi a abordagem aqui, e é uma abordagem que ela se mostrou aplicável para basicamente a todo perfil de empresa pública, tá? E a BEP entende que é aplicável também a empresas privadas, tá? Então é muito possível e provável e desejável que esse framework torne-se publicamente acessível num futuro breve, ok? É isso, pessoal. Obrigado. Ok? Até mais.